telinha aí, ó. Juntam-se 300 ml de HCl, 0,4 molar, e 200 ml de NaOH, 0,8 molar. Perguntas: quais serão as molaridades da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado? Então, nós temos aqui mistura de soluções, né? Uma solução de HCl, tá certo? 300 ml de HCl, 0,4 molar, e uma solução de NaOH, 0,8 molar, mols por litro. Perguntas: quais serão as molaridades da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado? Então, ele deu aí o volume, deu a molaridade, nós vamos simplesmente partir para a parte de número de mols, né? Então, a parte importante, subjetiva, o professor Lermando quer fazer um comentário e daqui em seguida iremos para a solução. Esse tipo de questão, a titulometria, se trabalha muito nessa linha de ácido-base, reações de ácido-base em solução. Isso é estequiometria, gente. E para resolver estequiometria, quando os reagentes estão em solução, faça o seguinte: calcule o número de mols de cada componente que existe na reação. Naturalmente, você terá o número de mols do ácido, terá o número de mols da base. Então, vou fazer aqui na telinha, botar na telinha, né, Lermando? Mas só um segundo, só para ver o número de mols. Só fechar aqui. Ponto número 2. Determine dos dois reagentes quem é o limitante. O limitante é aquele que está proporcionalmente em menor quantidade. Tá? Limitante. Muito bem. Descoberto quem é o limitante, a partir dele, calcule quanto do outro reagente reage e quanto do sal se forma. E aí você vai ter, variavelmente, a resposta à questão. Vamos ver a solução, então, agora com o Luiz Carlos. Então, olha, fazendo exatamente o que o Lermando fez. Olha aí na telinha. Ele disse: se cair a mistura soluções, eu vou achar o número de mols. Está aqui, ó, número de mols. Primeiro passo, achar o número de mols. Número de mols, molaridade vezes o volume. Número de mols, molaridade vezes o volume. Para o HCl, ele disse que a molaridade era 0,4, não é isso, professor Lermando? E o volume, 300 ml. 300 ml, 0,3 litros. Para o NaOH, a molaridade ele disse que era 0,8 e o volume 200 ml, 0,2 litros. Então, achei o número de mols de cada um. Então, qual é o primeiro passo que o professor Lermando falou? Apareceu lá no vestibular. Pode aparecer a maior questão dessa subjetiva. Deu o volume, deu a molaridade, multiplica o volume vezes a molaridade, acho o número de mols do HCl. O volume multiplico litros, né? O volume pela molaridade, acho o número de mols de NaOH. Ok? Então, foi o que eu fiz. Molaridade, número de mols, molaridade vezes volume. Ele deu a molaridade, deu o volume e achei o número de mols do HCl. Ele deu a molaridade, deu o volume e achei o número de mols do NaOH. Então, o primeiro passo é achar o número de mols. Ora, quem é que... Aí eu vou para... Tenho que ir na mistura, né? Tenho que lembrar da reação e tenho que ver o balanceamento. Então, além de colocar a equação, HCl mais NaOH, formando NaHCl mais água, eu tenho que ver o balanceamento. Então, você vai ver aí que o balanceamento vai ser de 1 para 1. Já está balanceado. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 no produto. Então, eu vou colocar... Quanto é que eu tenho acima? Eu tenho 0,12 mol de HCl e 0,16 mol de NaOH. Já sei que a proporção é de 1 para 1. Se um mol de HCl reage com um mol de NaOH, 0,12 vai reagir com 0,12. A proporção é de 1 para 1. Então, quanto vai restar de HCl na solução? 0, porque ele era o limitante, ó, ele deu 0,12, tá? O NaOH deu 0,16. Como a proporção é de 1 para 1, ele vai ser o limitante, tá certo? Então, como a proporção é 1, HCl reage com NaOH, então 0,12 vai reagir com 0,12. Aí, quem é que vai sobrar? Como eu tinha mais base, 0,16, e irá reagir 0,12, então vai sobrar 0,04. Então, eu já sei que esse meio vai ser um meio básico. Por quê? Porque todo o ácido, né, reagiu, foi o limitante, então a base é que vai sobrar. Repare que deu 0,12 mol do ácido e deu 0,16 mol da base. Como a proporção é de 1 para 1 pela reação, né, pela proporção, então eu tenho mais base e vai sobrar base e o meio é básico. E quanto vai formar do sal? Ora, se 1 mol reage com 1 mol e forma 1 mol, a proporção é de 1 para 1, 0,12 reagindo com 0,12 vai formar 0,12. Não é isso? Então, do sal eu vou ter 0,12. Então, é só voltar para a solução. Ele perguntou
Quanto é que eu vou ter a molaridade do HCl? 0. Por quê? Porque todo o ácido foi consumido. Quanto é que eu vou ter para o NaOH em excesso? Então, molaridade, só lembrando aqui a fórmula, é número de mol sobre volume, tá? O número de mol 0,04 foi o que sobrou. Excesso, né? O volume 0,5 por quê? Porque foi 200 ml mais 300 ml. Vai para cá, para cá, para cá. Eu tinha 200 ml e 300 ml. Misturei essas duas soluções no recipiente só. Quanto é que eu vou ter no recipiente? 200 de um mais 300 de outro, eu vou ter 500, ou seja, 0,5. Então, na telinha, molaridade que ele pediu na letra B, olha aí na telinha, por favor. Na telinha, Jonathan. Aí, molaridade vai ser, aqui é automático. Molaridade vai ser o número de mol, 0,04, dividido pelo volume 0,5. Aí eu encontro a molaridade, tá certo? E para o sal? Aí para o sal nós vimos que formou quanto do sal? 0,12 em 0,5, vou ter a resposta, ok? Então, repetindo rapidamente, vestibulando, amanhã na prova você cair mistura de solução. Multiplica o volume pela molaridade. O volume, 300 ml, a molaridade, 0,4. Multiplicando o volume pela molaridade, eu encontro o número de mols. Multiplico o volume de NaOH pela molaridade e encontro o número de mols. Lógico, foi isso que eu fiz. Ó. Molaridade, encontrei o número de mols. Lembrando que o volume é em litro. Encontrando o número de mols, vou para a proporção de 1 para 1, eu vou ver que o ácido é o que tem menos, tá? Só tem 0,12, abaixo tem 0,16. Então, ele pediu qual será para o ácido 0, porque ele é o limitante, ele vai reagir totalmente. Então, eu botei aqui 0. Para a base, tinha 0,16, reagiu 0,12 e vai sobrar 0,4. Então, a molaridade vai ser 0,04 dividido pelo volume, que é a soma dos dois, 0,5. E para o NaCl, como nós vimos lá na tabela, a proporção 0,12 reage com 0,12, formando 0,12, né? Então a proporção é a mesma, 1 reage com 1, formando 1. É como eu tenho uma mulher, um rapaz, forma um casal, 12 mulheres, 12 rapazes, vão formar 12 casais, ok? Então, achei a molaridade do sal, mais uma vez repetindo, a molaridade é número de mol sobre o volume. O volume foi 0,5, porque juntou 200 com 300 ml, dá 500 ml em litro 0,5. Professor Lermano? Então, eu quero aproveitar essa sua tabelinha aí, Luiz Carlos, para mostrar um detalhezinho importante. Na hora que você acha o número de mols de cada componente, 0,12 do primeiro e 0,16 do segundo, você pode ter alguma dúvida, aí nessa equação não, porque é 1 para 1 para 1 para 1, mas numa equação que os coeficientes fossem diferentes, você poderia ter alguma dúvida com relação à determinação de quem é o limitante. Mas vai uma diquinha para vocês. Se você pegar esse 0,12 e dividir pelo coeficiente do HCl, que é 1, dá quanto? 0,12. Se você pegar o 0,16 e dividir pelo coeficiente do hidróxido de sódio, que é 1, dá 0,16. Quem dá o menor valor é sempre o limitante. Tá? Então, isso é uma maneira prática de saber quem é o limitante. Vamos supor, se o HCl tivesse coeficiente 3 e o NaOH coeficiente 2, como é que ficaria? 0,12 dividido por 3, 0,04. E 0,16 dividido por 2, 0,08. Quem deu o valor menor? HCl, ele seria o limitante. Okay. Tá? Uma maneira bem prática de saber quem é o reagente limitante dentro de uma equação. Ok, vestibular, para cá, para cá, para cá. Vem comigo. Lembrando que nós temos o apoio cultural da Câmara de Vereadores aqui da cidade do Natal e do Complexo Educacional Contemporâneo, tá certo? Mandamos aí um grande abraço ao professor Toninho. Hoje tivemos aulas aqui, professor Roberto Silvestre, de Física, professor César Brandes, de Química, de Lermando, de Química, né? E professor Hilton já se encontra aqui e logo mais dentro de 5 minutos iniciaremos a revisão da subjetiva de Física com questões aí para vocês, já que hoje é o último dia, nós vamos estender aqui com vocês no final com a aula de Física. Mas nós vamos agora para a nossa última questãozinha de Química, uma questão bem simples, né, que pode aparecer numa questão lá, numa questão subjetiva, e é uma questão mais completa lá, e ela pode ser uma das alternativas, uma dos itens. Então acompanha aí essa próxima questão. Professor Dilermano. Então, qual a configuração eletrônica para o cátion ferro mais 2 e ferro mais 3? Dado, o ferro tem número atômico 26. Luiz, esse tipo de questão, como é que a gente resolve
de uma maneira a nunca errar. Primeiro, você distribui o átomo todo, né? 26. 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Depois que se faz a distribuição dessa maneira aí, que é a ordem crescente de energia dos subníveis, aí você coloca em ordem geométrica, tá? Então, Luiz, vamos lembrar aqui a ordem geométrica? Você ordena os subníveis de acordo com o número quântico principal. De modo que, primeiro, 1s2, depois 2s2 e 2p6, depois 3s2, 3p6, 3d6 e finalmente o 4s2 viria depois. Chega a hora de tirar os elétrons, porque aí você tem cátions, né? Quando você tem íons positivos, cátions no caso, você vai retirar elétrons sempre da direita para a esquerda, tá? E aí você nunca erra. Por exemplo, se o ferro está mais 2, você vai tirar 2 elétrons da onde? Do 4s2. Mas se o ferro tiver mais 3, você tira os 2 de 4s2 e 1 do 3d. E aí pronto, fica 3d5, está feita a questão. Ok, vestibulando? Então olha aí, ó, primeiro passo, você vai ele quer a configuração do cátion, Fe mais 2, Fe mais 3, tá? Fe mais 2, Fe mais 3. Então o que é que você vai fazer? Você vai primeiro fazer do elemento normal, do ferro normal, pelo diagrama de Linus-Pauling. E você sabe lá que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O próximo seria 3d10. Como já tem 20 e o ferro lá na tabela é 26, então vai ser 3d6. Aqui é do ferro. Aí ele pediu do Fe mais 2. Do Fe mais 2 é perdendo 2. Tem gente que faz a mesma coisa e aqui em vez de ser 3d6, coloca 3d4, porque perdeu 2. Logo, né? Subtrai direto. Porque fica 20, até 4s2 tem 20, com 6, 26. Se perdeu 2, tem 24. Mas lembre-se que esse 3d6 está na penúltima camada. O elétron vai ser retirado da última, e da última é 4s2, a última é a quarta. Então os 2 elétrons eu vou tirar do 4s2. Como tem 2 aqui e o Fe mais 2 mais é cátion, significa que perdeu, então eu vou perder os 2 elétrons. Por isso que do Fe mais 2, quando eu faço o balanceamento, não aparece o 4s2. Ele saiu, tá certo? Quando eu faço a distribuição, desculpa. E aqui o Fe mais 3, ele vai perder 3, então perde 2 da última camada, que é 4, e perde aí sim, já não tem como tirar mais da camada quarta, em vez de 3d6 vai ficar 3d5. Então lembre-se, amanhã na prova faça primeiro do átomo no estado neutro. E lembrando também, para cá, vestibulando, se amanhã cair, por exemplo, qual que tem o maior raio atômico? É o Na ou Na+, tá? Por exemplo, então Na+, significa que ele perdeu um elétron, tá certo? É um cátion. Se ele perder um elétron, sua eletrosfera vai ser mais atraída pelo núcleo, então ele vai ficar menor. Então lembre-se que o raio atômico do cátion é menor do que o elemento no seu estado neutro. E se for o contrário, quem é maior? O Cl ou o Cl-? Aí vai ser o ânion, o Cl-, porque se ele ganhou um elétron, ele vai ter uma distribuição devido às forças de repulsão maior e sua camada vai ficar maior, ok? Então, o cátion tem um raio menor, o Na é menor do que o Na+, é menor do que o Na neutro, e o ânion, Cl-, o ânion, como ele ganhou um elétron, ele se distribui mais, sua eletrosfera fica maior do que o Cl normal, ok? Então, nós vamos parar a aula de química por aqui, eu vou